Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Alexandre e hoje iremos falar sobre um tema fundamental na construção de uma sociedade mais justa e diversa, a empregabilidade de pessoas trans no Brasil. Apesar dos avanços nas discussões sobre diversidade e inclusão, o acesso ao mercado formal de trabalho ainda é um grande desafio. Quais são as barreiras? O que mudou nos últimos anos? E como empresas e profissionais podem contribuir para um ambiente mais inclusivo? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo uma das maiores referências no assunto, Maitê Schneider, cofundadora da ONG Transemprego. Maitê, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar aqui falando com você. Obrigada, Obrigado. Ale, prazer. Além da Maitê, nós temos a participação da Leona, que faz parte do nosso escritório. Leona, muito obrigado também por você estar aqui comigo nesse projeto. É uma honra. Eu que agradeço, Ale. Muito obrigado pela presença, Maite. Obrigada, Leona. Um prazer conhecê-la pessoalmente Prazer. agora, né? Vai ser ótimo esse bate-papo. Podemos falar de tudo, né, Ale? Podemos Podemos. falar de tudo. Então, perfeito. E você tá com a gente, né? Então, ó, prepara que vem muita coisa legal. Podemos. Vamos lá, então. Vamos, mande lá, Ale. Leona, você quer começar? Posso sim. Maite, para começarmos, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Como nasceu a sua atuação em direitos humanos e diversidade? Ixi, Leona nasceu direto no século passado, literalmente, né? Eu sou de 71, né? Então, muito tempo mesmo. Mas a militância mesmo começou numa época muito antes da internet, né? Eu criei o primeiro site na internet, que é o Casa da Maitê, que começou em 97, que foi o primeiro site de diversidade que existia na internet brasileira. Mas antes disso, quando eu estava com 13 anos e depois com quase 15, eu tentei 2 vezes o suicídio, né? Eu morava em Curitiba, né? Hoje eu moro em São Paulo há 9 anos e estudava vida interna no colégio franciscano. Então, com 6 anos de idade, me colocaram no centro de uma rodinha no colégio que eu estudava, no Colégio Bom Jesus, lá em Curitiba. Começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E eu não sabia o que era Mariquinha, né? Porque como não tinha internet, a gente não dava lá uma busca nos chats e etc, para saber o que significava. Eu achei que era um título, porque estava todo mundo feliz, né? Meus amigos e amigas, né, da primeira série, naquela época do colégio, batendo palma felizes. E eu achei que era um título, que era algo super bom. E meu pai ia buscar... Eu sou filha do meio, né? Que nem você, né, Ale? Sou filha do meio também. E meu nome era Alexandre também. Então, nós estamos aqui de iguais para iguais, né? Então, eu falei, olha, estamos hoje de xará aqui. E daí, na época, eu achei que era um título. E meu pai ia buscar nós três, né? Eu tenho um irmão mais velho, que é o Guilherme. Uma irmã mais nova, que é a Sabrina. E meu pai sempre perguntava como é que tinha sido o dia dos três. E ficava uma disputa entre os irmãos, né? Porque a gente queria contar sempre o dia mais incrível do mundo. A gente queria contar sempre, gente, para ter aquele brilho especial no olho do pai. E daí meu irmão contou do dia dele, que foi um gol de futebol que ele fez, e etc. E daí a segunda pessoa a falar seria eu, que na época era Alexandre ainda, né? Que era tudo por ordem de nascimento. E daí eu falei, não, deixa minha irmã falar antes, porque o meu dia foi incrível, né? E daí naquele dia, minha irmã contou do dia dela, que ela fez umas coisas de barro lá, de coisas de artes, tudo. E daí meu pai perguntou, e você, Ale, o que você fez? Eu falei, bom, gente, o dia de vocês foi incrível, mas eu parei aquele colégio. Mas como assim você parou o colégio? Eu falei, não, estava eu na hora do recreio, semana e menos vieram todos meus amigos e amigas lá do colégio, começaram a bater palma, me chamar de Mariquinha, e começou a vir mais gente que eu não conhecia, né? E eu contando toda empolgada, meu pai freou o carro, olhou para trás e falou, Alexandre, você fez o quê? Falei, pai, fiz a única coisa que eu podia fazer, pai. Eu girei, pai. Eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. E a única pessoa que ficou feliz no carro foi minha irmã, né, que era mais nova e não sabia o que era Mariquinha, porque meu irmão mais velho, Guilherme, sabia o que era Mariquinha e sabia que não era um título, sabia que eu tinha sofrido bullying, que na época nem nome de bullying tinha. E meu pai me explicou que isso não era uma coisa boa. Daí ele me colocou no judô, me colocou no escotismo, que meu irmão já fazia, e falou, olha, Alexandre, se você não quiser sofrer,
esse tipo de coisa, de piadas no colégio, você vai ter que imitar o teu irmão. Lógico que eu não queria voltar a estudar, eu entendi que aqueles lá não eram meus amigos e nem iam ser. Mas meu pai falou, olha, se já é difícil com estudo, sem estudo vai ser pior, então você vai voltar e você vai estudar. E fui, até o final, na época que a gente chamava de segundo grau, não era ensino médio como é hoje, né? Na minha época era segundo grau ainda. Fui até o final com 2 amizades só. Então eu tive 2 tentativas de suicídio, uma com 13 anos e outra quando eu estava terminando quase esse segundo grau, entrando para o meu primeiro vestibular, que foi direito, por acaso, o primeiro vestibular. Eu tentei a segunda vez o suicídio, né? Por conta de tentar imitar o meu irmão e não consegui. Então, desde essa época, eu já soube que ser diferente ou possuir alguma diferença fora de alguns padrões de normalidade já fariam com que eu fosse militante, com que eu já trabalhasse com direitos humanos, mesmo sem saber que isso teria nome na época. Eu só fui saber que era direitos humanos quando, com 16 anos, após ali a segunda tentativa de suicídio, meu pai me levou numa terapeuta para tentar entender o que acontecia comigo, não para me mudar, mas para tentar entender, porque eu ensinei teu irmão de um jeito, do mesmo jeito que você. Por que você pensa diferente do que teu irmão? E daí, nessa época, falaram pela primeira vez de transexualismo, né? E que falaram, olha, 1 a cada 100 mil, é assim que nem você. E daí eu fui procurar um grupo de direitos humanos que é o grupo, um dos mais antigos que tem no Brasil, que se chama Grupo Dignidade, e comecei a participar desse grupo, no começo para me entender, Leona, né? Para entender quem eu era, porque eu não tinha pessoas como eu achava que não tinha pessoas, por exemplo, eu era a única tal mariquinha desse colégio franciscano. Até podia ter mais gente, mas eu era a única que me colocaram esse rótulo. E lá nesse grupo eu comecei a entender pela primeira vez o quanto eu era privilegiada. Por ser uma pessoa branca, por ter uma família que mesmo não entendendo, era uma família que ficou do meu lado, que me levou num psicólogo para tentar eles mesmos compreender o que acontecia comigo. Então lá eu comecei a ver quanto era privilegiada. E me reconhecendo como privilegiada, porque a maioria das pessoas que estavam nesse grupo de dignidade não tinham família, não tinham condição de estudar. Eu era sócia dos melhores clubes de Curitiba, elas não tinham acesso a essas oportunidades que eu tinha. Eu já tinha feito inglês e as pessoas não podiam nem fazer línguas. Eu falava, gente, o que eu estou reclamando na minha vida? Olha como eu sou privilegiada. Então lá eu comecei daí a trabalhar com direitos humanos, a palestrar, a dar voz, porque na minha época, Leona, né? Você tem quantos anos, Leona? Eu tenho 21. 21, ó, né? Um pouquinho antes disso, né? Eu tô com 54 agora, mas na minha época, por exemplo, quando a gente ia falar sobre esse assunto de transexuais, quando eu fui nos maiores programas de televisão, né? Então eu já fui em Jô Soares, Pedro Bial, já fui em Luciana Gimenez, já tive no programa, o primeiro programa de TV que eu fui foi na Silvia Popovic, que hoje em dia nem tem programa mais, que ela tinha um programa de auditório, onde as pessoas iam contar as histórias delas, e as pessoas apareciam, quando iam falar dessa temática de identidade e orientação, elas apareciam de costas, e com a voz dissimulada, sabe? Botava uma voz para não reconhecerem que era a pessoa, por causa das coisas que poderiam acontecer se essa pessoa aparecesse publicamente, seja por causa de religião, de família, de perder emprego, coisas desse tipo. Então eu fui uma das primeiras pessoas que, quando falei da questão trans, falei assim, oi, eu sou Maitê. Falaram que eu sou, né, fui diagnosticada com transexualismo e fui explicando para as pessoas. Daí, em 97, eu crio o primeiro site, que é o Casa da Maitê, que é o primeiro site de diversidade que existe em 97, junto com o Mix Brasil, que também surgiu na época. E a partir daí eu comecei a militar. Comecei a criar ONG, comecei a fazer projetos, comecei a tentar ver quais eram os problemas e de que forma que eu poderia estar ajudando a melhorar, de alguma forma, tudo isso, né? Então, veio lá de trás essa história, então daí os direitos humanos foram entrando, não por escolha, mas por conta, primeiro para tentar me descobrir, e me descobrindo, reconhecendo privilégios, e a partir disso, usando desses privilégios para tentar melhorar esses caminhos, sabe? Leona, foi assim. É interessante a sua fala, Maitê, porque nem todo mundo tem esse privilégio. É claro que a gente sabe que não existe 100% das pessoas privilegiadas. Em algum momento a gente também tem algum ponto fraco, né? Sim. Que a gente não tem privilégio. Mas o fato de você usar do seu privilégio para contribuir para uma sociedade que possa melhorar é algo assim muito gratificante de ver o seu trabalho, o seu esforço, porque nem todo mundo passa pelo que
você passou e nem todo mundo tem o acesso que você teve. Graças a Deus você teve uma família muito assim presente e que te apoiou, assim, não virou as costas. A maioria das pessoas trans no Brasil, elas são rejeitadas, elas não têm esse apoio familiar que você teve. Então é bem Não foi também interessante. tão fácil, né? Lógico que tiveram suas dificuldades, porque a gente vinha de uma época que não tinha informação, justamente por não ter internet, a literatura era super pouca, né? Imagina, eu fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe, então eu falo que eu fui órfã de mãe viva, né? Meu pai ficou sempre do meu lado, mas minha mãe teve muita dificuldade, né? Então foram 10 anos de sem dar Feliz Natal, sem dar Feliz Aniversário, sem ter momento junto com ela, em Curitiba, que não era tão grande ainda, de passar por ela na rua e fingir que não conhecia, sabe, Ale? Porque para os pais é muito difícil isso até hoje, sabe, Ale? Mesmo com informação, por conta do medo, do que vai passar, da dificuldade que vai ter, da violência. Meu pai, quando eu fui marginal, estava morando já em São Paulo, eu já estava aí com 45, 46 anos de idade. Quando meu pai sabia que eu saía, ele me ligava e não dormia enquanto eu não avisasse que tinha chego em casa. Porque ele falou, olha, Maite, eu me preocupo com o teu irmão, porque eu sei que tá um mundo violento, me preocupo com a tua irmã, mas você, enquanto eu não escuto tua voz, Maite, ainda mais com a vida pública que você tem. Então, olha só a preocupação que ele tinha mesmo tanto tempo depois, né? E o privilégio que eu só fui reconhecer por conta por ser uma pessoa trans. Eu percebo que durante muito tempo ser uma pessoa trans, sabe, a Lei Leona, para mim foi, antes de eu ter um entendimento mais maduro, era ainda mais eu que venho de um lado religioso muito forte. Então, ser uma pessoa trans era ser suja, era ser pecaminosa, era ser uma pessoa não digna. Né? Então, eu me sentia muito errada. Eu acho que é por causa disso as tentativas de suicídio, porque eu me sentia um problema querendo exterminar esse problema. E eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo para ser filha da meritocracia, que a gente fala tanto em meritocracia, né, gente? Eu tenho tudo, porque eu sou uma pessoa branca no mundo que é racista, sou uma pessoa sem deficiência no mundo que não é aberto para pessoas com deficiência, sou uma pessoa que tive a chance de nunca ter passado fome, então eu sou de uma classe dita média, então eu pude estudar nos melhores colégios, ser sócia dos melhores clubes, viajar, fazer línguas, entende? E com todos esses, entre aspas, requisitos de ser filha da meritocracia, por causa de uma palavrinha, que foi ser uma pessoa trans, tudo foi arrancado da noite para o dia. E é por isso que eu falo que a meritocracia ela é tão fake news, a meritocracia, que por causa de uma coisa, por exemplo, se você é o CEO de uma empresa, né, um homem branco, estudado, etc., que até acha importante diversidade, que até abre tua empresa para diversidade, mas vai seguindo assim, no mais ou menos, sem usar todo o teu poder que você poderia fazer. Imagina você um CEO saindo da tua empresa, com 2 telefones, né? Porque CEO é sempre muito ocupado, tem sempre muitas atividades, etc. Saindo com 2 telefones e sofre um acidente de carro. Por causa desse acidente, você, por acaso, perde o movimento das tuas pernas. A partir disso, você não é mais um CEO. Você recebe um outro nome, com 3 letras também, que se chama PCD. E se você não é um CEO que pensava em inclusão, para além de achar que é mimimi ou coisas do tipo, nem na empresa que você é CEO você consegue ter acessibilidade se você não pensou nisso um dia. Verdade. Então ela é tão falha a meritocracia que ela não leva em consideração os méritos reais das pessoas. Ela te desabona e tira e arranca de você, entre aspas, o que ela finge te dar, entende? Por causa de pequenas coisas. É por isso que a gente tem que lutar por inclusão de fato para todo mundo, sabe, Leona? A gente não pode ficar em cima de, porque o mérito é perdido da noite para o dia por qualquer coisa. Então a minha luta hoje em dia, e por isso que foi tão importante eu ser trans, e hoje eu vejo que foi uma das coisas mais importantes na minha vida, porque eu pude, logicamente, perceber, através das perdas que eu tive da meritocracia, que eu era para ser a maior detentora desses caminhos da meritocracia, por conta de uma coisa que foi arrancada. E hoje em dia eu mostro a fraqueza, a fragilidade que a meritocracia tem, entende? E a importância que a inclusão tem de sermos valorizados nas nossas competências, para além de certas questões, de certos recortes ou de certos determinismos, sabe, Ale? Sim, concordo plenamente. A Leona, quem a... é já? Oi, Lê. Com a Transempregos, surgindo em 2013, ela se tornou
uma empresa referência nacional de inclusão profissional para pessoas trans. Sim. Como que nasceu essa iniciativa? A iniciativa nasce, a Transemprego nasce um pouquinho antes, eu vou até voltar um pouco. A gente juntou-se, na época eu morava em Curitiba ainda, juntou-se um grupo de pessoas, que era eu, Márcia Rocha, a doutora Márcia Rocha, a psicanalista Letícia Lanz, a cartunista Laerte Coutinho. A gente se juntou em Curitiba, que eu fui chamada por um grupo de prostitutas lá de Curitiba para organizar um evento. Elas não tinham dinheiro. E daí falaram, Maitê, você conhece tanta gente aí das palestras que você dá, tanta gente importante, você consegue trazer pessoas que não cobrem cachê, que venham só aqui para Curitiba, trazer essa força, a gente paga passagem, hospedagem. Eu falei, vou tentar. Na época eu convidei a Nani People, imagina, para fazer a abertura do evento, convidei a Nani People, convidei a Laerte Coutinho, que bem na época ela tinha acabado de, entre aspas, vir à tona a questão da sua transgeneridade, que na época era crossdresser ainda, né, que ela tinha aparecido na revista Bravo, então estava no auge, tipo, cartunista, crossdresser, não sei o que, tudo tal. Então eu falei, Laerte, você não quer vir? E convidei a doutora Márcia Rocha. As três loucas, na hora, aceitaram, vieram para Curitiba, fizemos um evento lindo, super incrível, e nesse dia a gente se reuniu na casa da Letícia e a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Vamos se juntar e fazer. E a gente fundou a ABRAT, na época, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, para discutir a questão de educação. Porque como a gente sabia que, né, meu pai já havia dito, né, que nem eu falei para vocês, com educação já é difícil. Se você não tiver estudo, vai ser pior ainda mais você que está fora de alguns parâmetros da tal meritocracia. E daí a gente começou a incentivar pessoas trans a estudarem. Então, quem estava no ensino fundamental, a ir para o ensino médio. Quem estava no ensino médio, a começar uma universidade. Quem estava numa universidade, a entrar nos estágios e procurar abrir nos ramos de trabalho. E as pessoas trans começaram. Então, fizemos grupos, a gente fundou, lá em Curitiba, eu sou uma das fundadoras do Transgrupo Marcela Prado, que fazia essa parte educacional, e foi muito legal, porque os homens trans, mulheres trans começaram a estudar, etc. Só que, passado um tempo, uns 4 anos, né, Leona, passou um tempinho, essas pessoas começaram, quem estava lá começou a evoluir no estudo, começaram a fazer faculdade, procurar estágio, e, olha, você não falou que era importante estudar, mas então eu falei, continuo achando. Sim, mas eu fui procurar estágio e não me deram estágio. Daí eu falei, ixi, não adianta só estudo. Daí a doutora Márcia Rocha, que é uma das pessoas, umas mentes mais iluminadas que tem, né, que é essa advogada que foi a primeira que trocou a questão de nome social na OAB, que passou para o Brasil inteiro, né, então essa pessoa que, sabe, que para mim abre minha mente a todo lado, ele falou, não adianta a gente falar só de estudo, a gente tem que falar de empregabilidade, então a gente tem que criar um braço dentro da BRAT, que daí seria Transemprego, Leona, então daí surgiu em 2013, só que eu, junto com Laerte, com a própria Márcia, só a Márcia Rocha que acreditava, falei, mas não existe emprego para pessoas como a gente. Eu tenho faculdade, Márcia, você é formada em Direito, você só trabalha porque você tem teu escritório. A Laerte só trabalha porque ela é cartunista, talentosa, e ela é contratada de grandes jornais e revistas. A Letícia Lanz não trabalha com empresas, ela é consultora freelancer. Então, se a gente, com a formação que tem, não existe mercado de emprego para trans. Mas a Márcia, tinhosa, visionária, falou, não, mas eu vou fazer esse braço. Se vocês não querem, eu vou fazer. Voltou para São Paulo, 2013, bem o ano que, por coincidência, não acredito em coincidência, né, porque acho que tudo tem um porquê, é fundado aqui em São Paulo o Fórum de Empresas LGBT, com o Reinaldo Bulgarelli, é fundado aqui em São Paulo neste ano. E a Márcia começa a participar dessas reuniões, que no começo eram pouquinhas empresas, eram 10, 15 empresas só, que estavam começando a falar desse assunto de diversidade, de inclusão no Brasil. Essas empresas interessadas começaram a ouvir os discursos da Márcia, até que contratam a primeira pessoa trans em 2015, que inclusive foi a Luísa Marilac, contratada em 2015, a rainha dos memes, né? A nossa rainha dos memes, que é do seu bordão lá, né? Se você tá numa pior, né? Essa é a nossa Luísa Marilac, foi a primeira contratada pela Transemprego para trabalhar num hotel ainda. E a partir disso as empresas começaram a se abrir, né? Então, de 2013, a gente contratou a primeira pessoa ali em 2015, e a partir disso já foram contratadas 11.237 pessoas trans contratadas no Brasil inteiro, né? Então, é muito legal, são 2.870 empresas parceiras hoje em dia.
Então, a Transemprego veio da Abrat, começou a fazer esse caminho aí e está nesses 13 anos hoje em dia, né? Nesses 2 anos agora que a gente está vivendo, infelizmente, foi a primeira vez que caiu a empregabilidade da Transemprego, né? Então, caiu 71% nesses 2 anos, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, dessas intempéries, tudo, né? Mas continua muita coisa legal acontecendo, né? Você vê o próprio Aristóbulos, né? Então, por isso que eu estou super feliz de estar aqui hoje, né? Acabou de abrir ontem, né? Falei para si, olha, nossa, você abriu uma vaga ontem, posso falar? Falou, pode, abrir uma outra vaga aqui dentro do escritório, né? Imagina ter advocacia, que o povo fala, mas só advocacia, né? Abrir uma vaga de jovem aprendiz, então se você está nos assistindo, tem uma vaga de jovem aprendiz que quer trabalhar no escritório, junto do lado de Leona, de todo mundo, então venha, uma vaga incrível, uma vaga super aberta, sabe, que trata de maneira não só a valorizar a diversidade, né, mas também trata colocando, entendendo que tipo, olha, às vezes as demandas para alguns grupos tem que ser um pouco diferente de outros grupos, por conta entendendo dos vieses inconscientes, de onde as pessoas partem, que não é do mesmo caminho, então é um escritório que entende, inclusive, essa demanda, então é uma vaga incrível, então se inscreva, a Sil falou que já tem lá, já mandaram inscrição, mas ainda está aberto, então se inscreva. Então é muito legal ver que mesmo tendo uma queda, né, que nem a gente teve de 71% por causa de tudo que está acontecendo no mundo, é muito legal ver pessoas que entendem que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de humanidades. A gente não está falando de grupos de afinidade, a gente não está falando de LGBT, de pessoas com deficiência, de pessoas mais 50, tá também. Mas está falando de mim, está falando de você, está falando de você, está falando de todo mundo, entende? Então, falar de diversidade, quando um país, quando uma nação, quando uma empresa fala que diversidade não importa, ela não está falando que ela não gosta de gay, ela não está falando que não gosta de pessoas com deficiência, ela está falando que não gosta de pessoas. Porque diversidade é sobre-humana, diversidade é a maior igualdade que a gente tem, sabe, Leona? Enquanto humanidade que nós somos. Nós só somos a espécie que nós somos e só estamos nesse processo de evolução por conta de não sermos iguais, porque pessoas iguais dariam os mesmos resultados, dariam as mesmas entregas. É a diversidade que nos move enquanto a potência humanitária, sabe? Então, é muito legal, mesmo estando triste com esses 2 anos do que está acontecendo, ver que tem empresas que entenderam que diversidade é gente, né? Diversidade é humanidade. E sem isso, não existe mundo, não existe possibilidade deste mundo como a gente imagina ou como a gente tem nos moldes hoje, sabe, Alê? E assim, com tudo que a gente vem vivendo nesses últimos anos, a gente não pode desistir. Por mais difícil que seja, não dá para desistir. Não é a primeira vez, né, Ale? A gente já Não, passou, isso a gente já veio mesmo. da Covid, a gente já veio de outra, sabe? Eu sempre falo, todo mundo fala assim, olha, quando acabar o mundo vai sobrar só barata. Eu falei, não, vai sobrar barata, vai sobrar trans, vai sobrar gay, vai sobrar pessoa com deficiência, pessoa com mais 50, porque todas essas pessoas que foram forjadas a forceps, né, na sua resiliência, essas pessoas vão continuar, entende? Não vai sobrar essa pessoa que não sabe fazer ovo, que não sabe não sei o que acha que para receber o direito, né, divino da meritocracia, basta ser homem, branco, hétero, sem deficiência e ter dinheiro, entende? Para a pessoa que acredita nisso, o mundo já está falido, entende? Porque não basta. Hoje em dia, as soft skills exigidas pelo mercado, entende? O Fórum Mundial é bem claro nisso, entende? A gente não sabe que profissões a gente vai ter daqui a 10 anos, mas o Fórum Mundial já diz as soft skills que tem a ver com inteligência emocional, que tem a ver realmente com resiliência, que tem a ver com inteligência emocional, e isso muitas vezes não é ensinado, não é feito num cursinho, não é te dado na faculdade. Isso é dado no dia a dia, empatia, como você convive, como que você interage, como que você lida com pessoas, como que você potencializa a tua jornada. Isso, muitas vezes, é a tua vivência que vai te dar, entende? Por isso que eu falei, olha, vai sobrar barata e pessoa com essas soft skills, entende? Então essas vão estar aqui, né, Lê? Sim, com certeza. E assim, a gente vê a evolução, graças a Deus, a gente tem a Transemprego para poder contribuir com a inclusão dessas pessoas. E você vê a dificuldade que é, porque é como você falou, sem estudo você não consegue nada. Muito difícil. Muitas pessoas enfrentam o bullying nas escolas, muitos jovens, crianças, adolescentes acabam enfrentando o bullying nas escolas e desistem de seguir e concluir a sua formação, ir para uma graduação. Então, com isso, elas acabam parando num mercado de trabalho
informal. Uhum. É o que acontece com a maioria. E a pergunta que eu faço agora, ela está muito ligada ao que você já falou, que é quais são as barreiras ainda existentes do mercado? O que as empresas elas colocam como dificuldade na hora de uma contratação trans? Eu acho que continuam as mesmas do começo de 3 anos atrás, sabe, Ale? Então, acho que a primeira questão é você abrir uma oportunidade, né? As empresas, elas falam, todas as empresas, não tem, porque a empresa quer ganhar, né? A empresa não quer fazer favor, ela quer ganhar. E para ganhar, ela precisa ter os melhores talentos perto. Então, toda empresa quer o melhor talento perto. Só que os filtros de seleção e recrutamento ainda são muito enviesados, entende? Por conta, essa pessoa talvez não tenha fit organizacional com a minha empresa, não está adaptada à cultura organizacional da minha empresa, que a gente sabe que nada mais são do que preconceitos, esses vieses, né? São preconceitos que são colocados, seja uma mulher que às vezes vai fazer a entrevista e tipo, acho que ela tá com batom vermelho demais, acho que ela tá com um decote que não se adequa à empresa. Então não é só questão de ser trans, sabe? Ser trans é só mais uma coisa. Eu acho que essa pessoa é gorda, e pessoas gordas, sabe, parecem pessoas mais preguiçosas. Então você não olha a qualificação real para aquela vaga que você vai contratando. Então esses vieses vão afastando as verdadeiras potências para determinadas vagas. Então acho que a primeira coisa é a gente quebrar dentro dessas empresas esses tais vieses inconscientes. A gente contratar realmente quem é bom para a vaga. A gente tem que contratar as melhores pessoas. A gente só vai ter empresas melhores quanto melhores forem as pessoas lá dentro. A gente só vai ser melhor CNPJ quanto mais CPFs bons a gente tiver dentro da nossa empresa, entende? Então acho que a primeira coisa é quebrar, sabe, Ale, esses filtros que existem, que ainda são muito limitados, sabe? Desde o processo seletivo, a gente ainda tem muitas vagas que a gente não pensa, por exemplo, essa vaga pode ser para mulheres também, sabe? Porque a gente fala, não, essa vaga é só para homem. Quem disse? Por que só homem? Não pode ter mulher competente nessa vaga também? Nunca imaginei, sabe? Então, às vezes, até na maneira de escrever o descritivo, você coloca lá um descritivo, né? As empresas nem pensam nisso quando vão fazer o descritivo, colocam lá, por exemplo, procuro um engenheiro de hardware, um engenheiro de software. Por que engenheiro? Por que não uma pessoa engenheira de hardware, uma pessoa engenheira de software? Muitas mulheres, isso já foi provado, né? Eu sou a primeira LinkedIn Top Voice Trans, né, que foi escolhida no LinkedIn lá em 2017. Hoje a gente tem mais, ainda bem, pessoas LinkedIn trans também na plataforma. Mas lá tem várias pesquisas lá dentro e já foi provado que quando você coloca, por exemplo, engenheiro de software, mais de 70% das mulheres nem manda o currículo, mesmo tendo as soft skills e hard skills desejadas daquela vaga, porque estava escrito engenheiro e não pessoa engenheira. Então olha a importância da língua, já na atração desses talentos. E daí quando você coloca, por exemplo, eles fizeram o teste uma vez, né, uma empresa, e colocou assim, vamos então, porque a gente quer mais mulheres também trabalhando, então em vez de colocar engenheiro, vamos colocar engenheira de software. Aumentou o número de mulheres que mandaram se propusendo a vaga, e você acha que diminuiu o número de homens? Não. Não, porque os homens acharam que era erro de digitação. Porque falaram, claro que não, né? O homem é otimista, ele falou, imagina, né? E outra prova disso, por isso que até o descritivo, por exemplo, quando você vai colocar um descritivo, você coloca lá 10 soft skills e hard skills para determinada vaga. Uma mulher só manda a colocação dela de enviar o currículo se ela preencher as 10 soft skills e hard skills. Sabe quantas que o homem manda? Quantas? 6. Se ele preencher 6 daquelas skills, ele fala, já tenho 6, tá ótimo. Imagina o que é 4 a menos, o resto eu aprendo no meio do caminho. Olha o otimismo, porque ele é ensinado na escola a ir atrás, a caçar, a pegar, e a gente não. A gente, ao contrário, a se cobrar, a ter o perfeccionismo. Não, eu só vou se eu botar 10, só se eu for a melhor, porque senão eu não vou nem me colocar. Então olha como essas coisas mudam. Então acho que a primeira coisa é mudar esse mindset, né? Mudar essa maneira de pensar. Os outros 3 problemas daí direcionados a pessoas trans, entende, Ali, continuam sendo o mesmo de 13 anos atrás. A primeira é a questão do nome social, que a empresa fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, que é uma coisa super simples, entende? O único lugar que o nome social não entra realmente é na parte final, na parte de documentação final, mas para e-mail, para contratação, para tratar no dia a dia, para crachar, tudo não importa. A pessoa pode ser e é realmente direito da pessoa a garantia do nome social e não muda em nada dentro da empresa com relação ao uso do nome social dentro da empresa. A segunda coisa é a questão do banheiro, né, Leona, que ainda é um problema em 90% das empresas. Meu Deus, onde essa pessoa vai fazer o número 1 e número 2?
cria-se um caos por causa de banheiro. E o terceiro problema é a questão de benefícios. Né? Porque, infelizmente, mesmo benefícios básicos, eu não estou nem falando de benefícios exclusivos para pessoas trans, como já tem algumas empresas fazendo, como processos cirúrgicos, como inclusive ajuda com questão hormonal, como tem empresas hoje em dia que pagam até um ajuste para a pessoa conseguir ter uma troca de roupa, então, porque muitas vezes você tem que trocar do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Hoje em dia tem empresas que têm benefícios que se chama benefício armário, para a pessoa ter uma verba para poder trocar o armário e poder começar a andar da maneira que ela é. Então tem algumas empresas já pensando nisso, mas quando eu falo de benefícios não atingidos, eu falo de benefícios básicos. Na maioria das empresas, por exemplo, as pessoas trans, mesmo contratadas por competências, porque não é a favor, elas não conseguem, por exemplo, ter uma abertura nos planos de saúde. Porque normalmente o plano de saúde nas empresas é terceirizado e os planos de saúde não estão prontos para lidar com a questão de pessoas trans ainda. Sabe? Então elas começam a ter problema com isso. Outra questão que pessoas trans têm, mesmo quando contratadas nas empresas, poucas empresas ainda falam de parentalidade na questão de benefícios, né? Então falam de paternidade e maternidade. Então, para uma pessoa trans, eu estou com um case agora numa empresa, por exemplo, entende? É uma empresa já muito moderna, não fala em parentalidade ainda, mas nessa empresa que eu trabalho, inclusive lá dentro, fazendo consultoria, a licença paternidade é de 3 meses e a licença maternidade é de 120 dias. Então, é uma empresa já muito além do que a maioria das empresas, onde a licença paternidade é de 5 dias na grande maioria das empresas. Então, já é uma empresa muito à frente. Nessa empresa, tinha 2 pessoas trans que entraram pela Transemprego, começaram a fazer plano de carreira dentro da empresa, se conheceram e se apaixonaram dentro dessa empresa, e aí depois de 3 anos que já estão os 2 entrando numa média liderança dentro das empresas, decidiram ter o quê? Um filho, Leona. Né? Vão ter um bebê. Né? Ele vai gestar o bebê e ela é que vai amamentar este bebê. Quem que vai ficar com a licença paternidade de 3 meses e com a licença parentalidade de 6 meses? É um problema de compliance nessa empresa, porque eles ainda não falam de parentalidade. Então, até, entre aspas, em direitos que parecem básicos, pessoas trans, ao entrarem na empresas, ainda têm problemas lá dentro. Porque a gente ainda está pensando de maneira muito, sabe, ali, muito cartesiana, sem pensar na diversidade que é. Quando a gente fala em família, a gente não fala mais em um homem do sexo masculino, uma mulher do sexo feminino, tendo uma criancinha. Hoje em dia, a constituição familiar é totalmente diferente. O número de mães solteiras, de outras alternativas familiares possíveis, de avós que cuidam de filhos, de netos, como se filho fossem. Então, a gente tem que ampliar os conceitos de tudo que a gente tem, até na questão de benefício dentro das nossas empresas, sabe, Ale? Então, acho que as dificuldades ainda estão muito travadas nesses 3 pontos ainda. Sim, isso é verdade. E, assim, a gente vê que essas questões, elas são necessárias serem discutidas, precisam mudar para já, né? Porque para a gente ter um ambiente mais inclusivo é necessário essas transformações. E uma questão, assim, que a gente vê que é muito comum, a questão do banheiro, como você falou, muitas pessoas trans, elas sentem vergonha de frequentar o banheiro, mesmo sabendo que aquele ambiente é inclusivo. Então, é uma das coisas que E tem problema de saúde até por conta disso, né? Porque muitas vezes você não bebe líquido durante o dia para não ir ter que ir no banheiro. Isso começa a dar problemas urinários que você pode ter de bexiga, entende? Pode subir infecções. Então, muita pessoa trans tem infecções urinárias com frequência, entende? Cistites e outras coisas, por conta de não vou beber água, porque daí eu não vou no banheiro, não vou atrapalhar, entre aspas, o convívio dentro do meio de trabalho, sabe, Ali? Então, quanto isso danifica, entende? Sim. Imagina, eu fiz... Vou contar até um segredo pra vocês aqui, que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Eu fiz xixi na cama até 16 anos de idade. Porque eu não queria fazer xixi no Colégio Bom Jesus por conta dos bullies. Então eu não bebia. Eu só bebia água quando eu chegava de noite. E o 2º grau no meu colégio era de manhã e de tarde. Então eu chegava à noite morrendo de sede, tomava toda a água e fazia xixi na cama. Então eu fiz xixi na cama até 16 anos de idade, por conta de não tomar líquidos durante o dia, entende, Ale? Então olha a dificuldade que é, uma coisa que é orgânica, que é de todo mundo, entende? Que qualquer escritório, que qualquer empresa poderia fazer isso de maneira simples, respeitando a privacidade das pessoas, não é para pessoas trans. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, que nem trans são, por exemplo, entende? E que se sentem vergonha às vezes. Por exemplo, tem empresas que eu trabalho muito em empresa que tem a questão de fábrica.
que tem banheiros para tomar banho, etc. E sem divisões. Eu conheço muitas mulheres que se sentem incomodadas porque têm vergonha dos seus corpos e de não ter uma proteção, mesmo não sendo trans. Sabe, Ale? Então não é só pra gente. Então é tão legal quando a gente começa a perceber que não é um direito de pessoas trans. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, que é uma das maiores de telemarketing que tem, que começou a questão de nome social, começaram a colocar nos crachás, né? Isso antes mesmo de ser uma obrigatoriedade de lei. Começaram a colocar nos crachás, né? A empresa tem muitas pessoas trans, então tem mais de 1.000 pessoas trans trabalhando lá dentro, etc. E a gente foi aprendendo com essa empresa como é que tinha que fazer. Então, no começo, quando começou a trazer emprego, a gente também não sabia, né? Mas a gente coloca os dois nomes, um na frente e um atrás, mas depois o crachá vira. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz com documentação? Não sabia como é que fazia. Então, a gente foi aprendendo junto. Depois, todo mundo, algumas pessoas começaram, poxa, mas eu também não... Pessoas cisgêneras. Pessoas cisgêneras, para quem não sabe, são pessoas que não são trans, tá bom, meus amores? Então, quando você pergunta assim, o que é cisgênero? É você. Então, geralmente, cisgênero é quem não sabe nem o que tá rolando. Então, cisgêneros são pessoas que não são trans, tá? Já para esclarecer para vocês que estão nos assistindo, para você que tá por fora. Começaram nessa empresa a várias pessoas cisgêneras, que não são trans, mas que não gostavam do seu nome. Falaram, eu também posso trocar meu nome também? Falou, claro, se a gente troca para pessoas trans, por que você vai ficar com o nome que você não gosta? Então, várias pessoas cisgêneras começaram a usar de um benefício que foi pensado para pessoas trans para colocar o seu nome da maneira que eles gostam no seu e-mail corporativo, nos avisos que elas recebiam na intranet da empresa. E eu falava, olha só, uma coisa que foi para trans, hoje em dia uma pessoa cisgênera pode usar também, porque o que a gente quer? Quer que a pessoa se sinta bem. Se ela vai passar 8 horas no dia trabalhando, que esse ambiente seja ótimo, entende? Que ela use o nome que ela queira, que ela seja feliz, que isso não atrapalhe o fluxo da empresa. Por que não? Por que a gente tem que ser impeditivo para que as pessoas sejam felizes? Pessoa feliz não enche o saco, pessoa feliz produz melhor, pessoa feliz, sabe? Agora, se a pessoa está infeliz com ela mesma, além de ela produzir menos, ela vai incomodar, nada vai estar bom, sempre ela vai achar problema. Pessoa feliz acha a solução para problema, pessoa triste acha problema para solução. Entende, Ale? Sim. Então, por que a gente não quer gente feliz nas nossas empresas, gente? Vamos fazer as nossas empresas terem pessoas felizes. Aproveitando esse gancho, Maite, o que você diria e qual dica você pode passar para empresas que estão começando nessa jornada em relação à contratação trans? E faz aí a divulgação da Transemprego para as empresas que gostariam de ter acesso para contratar as empresas que estão iniciando nessa trajetória. Eu acho que o começo ali é começar mesmo, sabe? A gente fica com muito medo de começar, tipo, nossa, eu não estou pronta. Mas não existe empresa pronta, porque não existe mundo pronto. Se você, tipo, eu vou ficar pronta antes, entende? Para daí começar a contratar. Quando você, entre aspas, fica pronta dentro do que você acredite ser uma empresa pronta, o mundo já mudou. O mundo hoje não é mais nem VUCA, é BANI, né? Então a gente está muito veloz. A velocidade, antes a gente conseguia, enquanto empresa, pelo menos a médio prazo, a curto e médio prazo, fazer prognóstico de metas, etc. Hoje a gente não consegue programar metas a curto prazo. Porque as intempéries, as coisas que estão acontecendo no entorno mudam de maneira muito rápida. É por isso que uma das capacidades, uma das soft skills mais desejadas no mercado e nas empresas é a capacidade de adaptabilidade. É como a gente muda. Se acontecer uma coisa, aconteceu uma Covid, como é que a gente vai se reformular? Não dá para ficar pensando, eu vou pensar, vou ver, porque daí já afundou tua empresa. Entende, Ale? Uhum. Então, acho que a empresa tem que ter, lógico, uma consciência básica. E o que eu digo básico? Veja um código de conduta, um código de ética dentro da tua empresa, se é um código que realmente respeita as pessoas, mesmo que ele não seja ainda tão determinado em algumas cláusulas, porque isso aí você vai construindo depois, entende? Veja a tua missão, teus valores, teus propósitos, veja como gente se enquadra aí dentro, de que maneira você valoriza pessoas. A partir desse respeito, tendo um compliance, tendo um jurídico, tendo um caminho, tendo uma equipe de liderança preparada e principalmente humanizada, entende? Comece a contratação. Mesmo que tenha erro, você vai aprender com esses erros, entende? O que não pode é a pessoa lá dentro não poder usar um banheiro. A pessoa lá dentro sofrer com piadinhas. A pessoa lá dentro não crescer num plano de carreira devido à sua competência só porque ela é preta, só porque ela é trans, só porque ela tem alguma deficiência. Isso não pode.
Então, se a tua empresa ainda tem esses problemas, ajeite esse básico primeiro. A partir disso, contrate. O mais legal das pessoas é essa diversidade, entende? É o que ela vai trazer para a tua empresa melhorar, é a humanidade que ela vai trazer. Então, quando eu vejo empresas hoje em dia, agora recentemente teve uma pessoa que falou para mim, nossa, que contou uma história, né? Tem várias histórias emocionantes sempre, mas ela me contou uma história falando que a gestora contratou uma pessoa trans para trabalhar com uma outra subgestora que sabia que era preconceituosa com relação a questões de identidade, de orientação, etc. E ela abriu 3 vagas com a Transemprego e colocou 3 pessoas trans para trabalhar lá dentro. Mas ela ficou junto porque sabia que essa pessoa gestora era difícil, criava situações, tinha esses vieses inconscientes que a gente chama. 2 anos depois, que essas 3 pessoas estão lá fazendo plano de carreira, essa gestora teve uma filha, e uma dessas pessoas trans foi convidada para ser madrinha da filha dela. Olha o que a convivência mudou. Ela não só tratou bem as funcionárias, como tirou esses preconceitos e convidou uma das pessoas trans, que ela era mais próxima, etc., para ser madrinha da filha dela. E isso só o dia a dia, só o cotidiano vai dar. Porque se ela não tivesse contato com uma pessoa trans, ela talvez mantivesse coisas que ela aprendeu na escola, coisas que ela leu, coisas que a religião ensinou. E ali ela pôde, pelo contato do dia a dia, entende, Ale? Ver que eram pessoas legais. Lógico que pode ter gente não legal também, mas aquelas ali, no caso, eram, e até contratou para ser madrinha da filha. Então, contrate, eu acho que a dica é, primeiro prepare tua casa para o básico, depois comece a contratar talentos, não é contratar pessoas trans, talentos em geral. Abra teus filtros, tire teus vieses inconscientes, contrate os melhores talentos de verdade para tua empresa. E acho que a última dica que eu posso dar, assim, porque senão eu vou ficar horas falando aqui com vocês viram que eu não calo a boca, né? Então acho que a última dica que eu posso dar para vocês é que a gente vai errar e tá tudo bem. Se tem uma coisa que ser humano faz bem é dar ruim. O ser humano foi feito para dar ruim, para dar bug, para dar erro. E muitas vezes uma dos meus MBAs, uma das frentes de trabalho que eu tenho é justamente inovação e conhecimento dos meus MBAs. E muita empresa contrata diversidade, porque sabe que quanto mais diversidade você tem, maior a chance de você aumentar a questão de inovação dentro dos teus processos, seja de serviço, das entregas que você tem que fazer, etc. Só que não adianta, porque se diversidade é todo mundo, toda empresa deveria ser inovadora e não é inovadora. Então não adianta ter pessoas lá dentro, é ter consciência da diversidade que vai trazer processos inovatórios potentes para os teus serviços e para o teu negócio, entende? Então pense na diversidade também como erro. Às vezes é do erro que surge a potência do acerto de alguma coisa. Quantas empresas têm produtos? Por exemplo, teve uma empresa que, por exemplo, lançou um produto que era para câncer para pelos, que pessoas que perdiam por conta das questões oncológicas, etc., perdiam os pelos do corpo, e essa empresa acabou descobrindo um produto que você passava e os pelos mantinham-se esses pelos. Veio uma indústria tecnológica, viu, entre aspas, isso, se aproveitou e começou a fazer um negócio para aumentar o cílio, que hoje em dia a mulherada usa para passar no cílio, mas que antes ele foi descoberto para questões oncológicas. Então, vê, de uma coisa que era para uma coisa, descobriu-se outras. Então, às vezes, por causa do erro de uma pessoa, que você interpreta como erro de uma pessoa, surge uma potência do teu negócio. Tem um cara que vocês devem conhecer, que ele é meio, né, conhecido aí do métier de vocês. Steve Jobs, já ouviu falar nesse senhor? Sim. É um cara meio conhecido, o tio Steve. O tio Steve Jobs, ele tem uma palestra que ele dá e pergunta para ele, olha, como é que você contrata as pessoas mais inteligentes para trabalhar com você? E ele fala assim, eu escuto o que as pessoas têm para dizer. Eu nunca ensino a pessoa, porque se eu tivesse que ensinar a pessoa, ela ia repetir e fazer as coisas que eu já sei, daí eu estou gastando dinheiro com besteira. Então, quando eu contrato talentos pelas soft skills e hard skills delas, eu escuto o que essa diversidade tem para me dizer. Isso é inteligência. Porque quando você quer que as pessoas façam do mesmo jeito, da mesma maneira, você vai chegar no mesmo lugar. O teu produto não evolui, o teu serviço não evolui. Escutar as pessoas que trabalham para você faz com que você aprimore, inclusive, a usabilidade, a maneira de crescer aquele produto, atingir novos públicos e coisa desse tipo. Então, escute as diversidades que você já tem na tua empresa e amplie essas diversidades. Acho que essas dicas são bem boas para você que quer começar, que está no meio ou que quer dar o próximo passo, sabe, Ale? Ai, muito obrigado. Leona? Maite, olhando para o futuro,
Qual que é o cenário que você gostaria de ver para a empregabilidade trans no Brasil nos próximos anos? Falir a Transemprego, né, Leona? Quero que a Transemprego não exista, né? É um projeto social totalmente gratuito, a Transemprego, tanto para empresas quanto para pessoas trans. Então você pode entrar, empresas de pequeno, médio, sabe, multinacionais, não tem tamanho, pessoa física pode entrar na Transemprego e contratar. Então, você que está me assistindo aí, que não tem empresa, contrata uma pessoa trans, às vezes para trabalhar na tua casa, às vezes para ser babá do teu filho, da tua filha, para ser cuidador de algum idoso que precisa na sua casa, para cortar um jardim. Faça a tua parte também, não dependa só das empresas. E empresas que queiram abrir, podem abrir também, entende? A única exigência que a gente faz na Transemprego, a Silvia sabe disso, é dar um feedback da vaga aberta, havendo ou não contratação, para a gente ir afinando o que aconteceu, se não achou o perfil ideal, como é que foi o processo, etc., para cada vez ficar mais assim. Mas o meu sonho, Leona, é tipo, chegar um dia e falar, nossa, meu projeto foi falido, né? É o tipo do projeto que eu quero falir, porque enquanto existia Transemprego, é a prova viva que as pessoas não estão sendo contratadas por talento. Hoje em dia, na Transemprego, 40% dos milhares de currículos que é no Brasil inteiro tem graduação, mestrado e doutorado. Às vezes mais de 2 doutorados. Eu tenho pessoas com 2 pós-docs e que não conseguem emprego porque são trans. Não é porque não tem competência. Então eu quero ver um dia empresas contratando por competência, pelo tal mérito mesmo, e que ele seja verdadeiro. Que esses lugares pequenos de identidade, orientação, cor, credo, raça, religião, não sejam classificatórios para uma oportunidade. Que seja por mérito de verdade, que meritocracia não seja mais fake news e seja prática de ação, quem sabe um dia verdadeira, e a Transemprego não existe, e eu posso pegar esses 50% do tempo e me aposentar, viajar, né, Leona? Namorar, casar de novo, sei lá, né? Mas eu sou infalir a Transemprego e poder fazer teatro, arte, que eu amo fazer outras coisas para além disso, que o mundo esteja melhor, respeitando essa humanidade que todos nós somos em termos de diversidade, né? Mesmo gêmeo univitelino, que veio da mesma placenta, gêmeos idênticos, que só a mãe reconhece por causa de uma pintinha, são diferentes. Cada um tem uma impressão digital diferente. Não somos igualdade. E é por isso que a gente tem que pensar em equidade, Leona, sabe? A gente não pode pensar em igualdade, porque viemos de acessos diferentes, de privilégios diferentes, de lugares diferentes, pensamos diferentes, pensamos em equidade e não em igualdade, porque o que nos enriquece enquanto humanidade é justamente sermos diferentes um do outro. Olha, Maite, esse episódio foi extremamente enriquecedor, acrescentou muito, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e agradecer... Bate aqui, Leona, bate, Leona, isso, muito bem. Agradecer a sua contribuição em relação à sua trajetória, aos desafios, a sua visão em relação aos desafios, os avanços que a empregabilidade trans vem passando. E o mês do orgulho, ele nos lembra que diversidade sem inclusão é apenas representatividade. Então nós precisamos cada vez mais termos políticas que possam fortalecer esse trabalho, que possam abrir portas para pessoas trans, pessoas pretas, pessoas com deficiência, como você disse. E, assim, para você que está nos acompanhando, eu agradeço também a sua audiência e gostaria que você compartilhasse com a sua equipe esse podcast, porque ele é enriquecedor, e também divulgue ao máximo que possível, porque dessa maneira que nós teremos uma sociedade mais justa. Maite, muito obrigado. Obrigado ao Comitê de Diversidade do Escritório. Foi uma honra fazer parte deste projeto. Eba! Obrigado, Leona, também, por participar. Obrigada, Lei. Obrigado, Maite. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada a você que nos assistiu. E transempregos.com.br, hein? Não esquece, vem com a gente. Vamos mudar e vamos falir logo.